Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai introduzir o torque, outra grandeza de fundamental importância para a dinâmica de rotações. A gente vai entender a origem dele, a importância, o significado dele, qual a relação dele com o momento angular. A gente vai ver uma equação que vai dar justamente a dinâmica das rotações. Então vamos lá, vamos começar com uma partícula. Peguei uma partícula aqui. Essa partícula possui um momento linear P qualquer. Escolha um ponto de referência O. Escrevo um vetor que vai desse ponto O até a posição da partícula, R. O momento angular dessa partícula em relação a O, como a gente viu no último vídeo, é esse R que está aqui. Produto vetorial, o momento linear. Tudo isso em relação ao ponto O. Suponha agora que essa partícula também esteja sob a ação de uma força F, qualquer. Está aqui. Vamos pegar esse momento angular L e derivar em relação ao tempo e ver o que acontece. Então, a derivada de L em relação ao tempo é igual. Mantém o primeiro, deriva o segundo, mais a derivada do primeiro, mantém o segundo. Então, R, produto vetorial, dp dt, mais dr dt vetorial p. Lembrem que todos esses vetores são escritos em relação ao ponto de referência O. Vamos assumir agora que esse ponto de referência é um ponto fixo ou com velocidade constante em um referencial inercial. Então, esse dp/dt, pela segunda lei de Newton, é simplesmente a força total, que eu chamei de F, atuando na partícula. E, por outro lado, a taxa de variação da posição é a velocidade da partícula. Então, essa equação ficou R vetorial força resultante. Agora, aqui eu tenho velocidade, produto vetorial, momento linear. O momento linear é um múltiplo da velocidade. E quando eu tomo um produto vetorial de dois vetores colineares, um é múltiplo do outro, isso dá zero. Então, só sobrou essa relação aqui. Esse termo aqui, a gente vai fazer uma definição. A gente vai chamar ele de tal, onde tal é o torque. Então, a gente chegou nessa equação. Taxa de variação do momento angular em relação ao ponto O é igual ao torque sobre a partícula. Esse R é em relação ao ponto O, então o torque também em relação ao ponto O. Essa equação me dá a dinâmica dessa partícula. Tal, que é o torque em relação a um ponto O, foi definido como o raio vetor em relação àquele ponto. Vamos deixar isso explícito. Produto vetorial a força na partícula. A dimensão desse torque é dimensão de comprimento vezes dimensão de força. Dimensão de força é massa vezes aceleração. Então, dimensão de massa vezes dimensão de comprimento sobre tempo ao quadrado. Isso deu comprimento ao quadrado vezes massa sobre tempo ao quadrado. Então, no sistema internacional, isso é quilograma, metro ao quadrado, por segundo ao quadrado. Ou, simplesmente, força vezes distância é Newton vezes metro. Vamos tentar entender um pouquinho melhor o que é esse torque, então trabalhar um pouquinho mais com essa equação aqui. E vamos deixar essa daqui para o final. Essa aqui vai ser de extrema importância, ela é justamente a equação que dá a dinâmica
do sistema, dessa partícula, tá? Então, guardamos essa, vamos trabalhar um pouquinho com essa. Vamos interpretar, então, o significado desse torque. Está aqui o nosso ponto de referência O e está aqui a partícula. A força sobre a partícula é essa daqui. Eu estou interessado no torque em relação a O, então, para escrever esse torque, eu sempre pego um vetor que vai do ponto de referência até a partícula. Esse aqui é o nosso R. Torque igual a R vetorial F. Vocês podem imaginar que esse R que eu desenhei é uma chave de boca, por exemplo. E aqui no ponto O tem um parafuso. E eu quero apertar esse parafuso. E para fazer isso eu uso a força F. Observem que, dependendo de como eu aplico essa força, eu consigo ou não consigo apertar esse parafuso. Se eu aplicar essa força F ao longo da chave, ao longo desse R, eu não vou conseguir girar esse parafuso. Por outro lado, se eu aplicar o F perpendicular à chave, vai ser a maneira mais fácil de girar esse parafuso. Além disso, se eu aplicar o F no extremo da chave, aqui nessa região, eu consigo girar de maneira mais fácil. Se eu aplicar a força bem perto do parafuso, vai ser muito mais difícil. Por isso que as chaves de boca, quanto mais comprida ela for, mais fácil de girar um parafuso. Então, esse torque é justamente quem está me dando todas essas informações. Ele me dá a efetividade da força F em girar essa chave em torno desse pivô O. Uma maneira de ver essa efetividade é simplesmente olhar para o módulo daquele vetor torque. Então, está associada ao módulo do torque. O módulo desse produto vetorial é o módulo do primeiro, o comprimento da chave. Quanto mais comprida a chave, mais efetivo eu sou para girar o parafuso. Módulo do segundo vetor, que é o F. Quanto maior for o módulo da força que eu colocar, mais fácil de girar o parafuso. Seno do ângulo entre eles. Vou chamar de θ. O ângulo entre eles é justamente esse ângulo aqui. Notem que quando o ângulo é zero, o seno θ é zero. E esse seno θ vai aumentando até ficar máximo quando o ângulo for π sobre 2. Então, é a efetividade. Outras maneiras de entender esse torque. Você pode imaginar que é só a componente perpendicular à barra que consegue girar a barra. Então, pega essa componente aqui da força F. Eu vou desenhar ela aqui. Vamos chamar isso aqui de componente F tangencial. Tem esse comprimento Ft. O que eu tenho aqui é justamente o comprimento da barra vezes o Ft. F seno θ é esse cateto aqui. Então, se imagina que só essa componente consegue girar a barra. Só ela é efetiva para girar a barra. Uma outra maneira ainda de enxergar o torque é em termos do que a gente chama de braço de alavanca. Vamos pegar esse mesmo desenho acima. Está aqui o R. E está aqui a força F, atuando na partícula. Agora eu vou imaginar que é toda essa força F que está torcendo o sistema, porém ela não é mais aplicada em toda essa barra de comprimento R. Ela é aplicada em um braço de alavanca. Quem é o braço de alavanca? Então prestem atenção agora que vai ser bastante útil identificar os braços de alavanca na hora de resolver problemas de dinâmica. Então o braço de alavanca você vai fazer assim. Olha onde a força F está e traça uma continuação para ela. Estende ela para frente, para trás, assim.
O braço de alavanca, por definição, sai do pivô, do ponto de referência O, e vai até essa linha ao longo da força F. E ela tem que encontrar a linha perpendicularmente. Aqui tem que fazer 90 graus. Então, esse aqui é o braço de alavanca B. Certo? Ok. Se eu pegar esse módulo, o módulo desse torque é igual a R, F, seno θ. Vamos juntar o R com o seno θ e ver o que vai dar. F, R, seno θ. Estou olhando para esse objeto aqui. Está aqui o R. Lembra quem é o θ? O θ está aqui. Se esse ângulo é θ, esse ângulo aqui também é θ. Tem um triângulo retângulo. Essa aqui é a hipotenusa. Esse aqui é o cateto oposto. Então, B é igual a R seno θ. Justamente o braço de alavanca. Então, uma maneira bem conveniente de escrever o torque é simplesmente módulo da força total vezes o braço de alavanca. Guardem essa expressão aqui. Então, isso me dá um módulo. Se eu quiser saber a direção e sentido, regra da mão direita. Os 4 dedos no R, fecha na direção do F. Uma outra maneira de pegar a direção do torque, a palavra torque vem de torquere, do italiano, e torquere significa torcer. Então, como essa força F quer torcer o sistema, essa barra, em torno desse ponto O, desse pivô, você vai pegar a mão direita, os 4 dedos, você vai torcer os 4 dedos no sentido que a força F está torcendo aquela barra em relação ao ponto O. O polegar vai dar a direção do torque. Cuidado com a minha câmera que ela está refletindo. Façam isso vocês e vocês vão ver que o torque está saindo do plano da tela. Então esse aqui é o torque. Esse exemplo é uma continuação do exemplo que a gente viu no último vídeo. Então quem não assistiu, assista o último vídeo sobre momento angular. A gente tem uma partícula que está em queda livre, sob ação da gravidade, com a coordenada x igual a x0. Nesse problema, a gente vai calcular o torque em relação ao ponto O, em relação ao ponto Q, que está exatamente aqui, e verificar se esse torque é igual à taxa de variação do momento angular. No vídeo passado, neste exemplo, a gente calculou quanto vale esse momento angular. Vamos começar em relação ao ponto O. Torque em relação a O é igual a R em relação a O, produto vetorial, força na partícula. A força na partícula é a força da gravidade. Então tá aqui. F igual, vamos escrever esse F como força-peso mg. Vamos deixar tudo vetorial. O R em relação a O é um vetor que está saindo de O e chegando na partícula. Vamos decompor esse vetor nessa base xy, como a gente fez no último vídeo. Isso vai me dar x0i mais yj, produto vetorial mg. Esse vetor mg a gente pode escrever assim também. Menos m, magnitude g, isso aqui é um módulo, 9,8, vezes j. O eixo vertical é o eixo y. Então, produto vetorial mg, vamos colocar aqui menos j. Isso é, o j com j não contribui, sobra o i com j. I com j é k e tem um sinal de menos. Então, menos m x0
G, K. Esse é o torque em relação ao ponto O. No último vídeo, a gente calculou o momento angular em relação ao ponto O em função do tempo e a gente encontrou menos mg x0 tempo direção K. Notem, portanto, que a derivada desse momento angular em relação ao tempo vai sobrar menos mg x0k, é justamente o torque que a gente encontrou. Então você pode encontrar o torque a partir da definição R vetorial F ou a partir da derivada do momento angular. Vamos para o outro ponto, o ponto Q, que está aqui. Torque em relação ao ponto Q é igual a R em relação a Q vetorial F. O F não muda. O R em relação a Q é esse vetor aqui, saindo de Q e indo até a partícula. Só que agora o R e o F estão na mesma direção, portanto esse produto vetorial se anula. Zero. No último vídeo a gente tinha momento angular em relação a Q identicamente nulo. Portanto, a derivada desse L em relação ao tempo, derivada de zero dá zero, que é igual ao torque em relação a esse ponto Q. Certo? Ficou tudo consistente. Bom, se eu tiver agora um sistema de partículas, a gente faz como a gente vem fazendo até agora, né? Tenho N partículas, quero calcular o torque em relação a um ponto de referência O, escolho uma dessas partículas, a iésima. Esse aqui é o raio vetor RI. Agora eu vou começar a omitir o subscrito O para não carregar demais a notação. Essa partícula está sob a ação de uma força qualquer resultante Fi. Portanto, o torque em relação a esse ponto O sobre a iésima partícula é Ri, produto vetorial Fi. Se eu quiser o torque total sobre todas as partículas em relação ao ponto O, eu somo sobre todas as partículas. Soma em I de 1 até Nzão. Mesmo comentário que a gente fez quando falou do momento angular de um sistema de partículas, não faz sentido eu calcular o torque dessa partícula em relação ao ponto O, calcular o torque de uma outra partícula em relação a algum outro ponto e somar os dois. Todos são calculados em relação ao mesmo ponto. Vamos fazer um exemplo agora de extrema importância. Então é fundamental que a gente compreenda plenamente esse exemplo. A gente tem duas partículas quaisquer e essas partículas estão interagindo entre si, além de sentirem forças externas. Essa é a linha que liga as duas partículas. Vamos assumir que a interação entre elas se dá ao longo dessa linha. A gente pode assumir também que essa interação é atrativa, isso vai ser irrelevante, poderia ser repulsiva. Então aqui é a força na partícula 1 devido à partícula 2. Essa é a notação que eu vou adotar. Enquanto que aqui é a força na partícula 2 devido à partícula 1. As duas partículas estão sob ação de forças externas, quaisquer. Aqui eu tenho uma força F1, deixar explícito, externa. E aqui eu tenho uma força F2, atuando na partícula 2, externa. Eu quero calcular o torque em relação a algum ponto arbitrário. Está aqui o ponto O.
Então, qual é o torque desse sistema em relação ao ponto O? É um sistema de partículas, de duas partículas, usa essa equação aqui, onde o n vai a 2. Então, torque total é igual a R1, produto vetorial, força total na partícula 1, mais R2, produto vetorial, força total na partícula 2. Quem é o R1? Da definição de torque, é um vetor que sai do ponto de referência e vai até a partícula 1. O R2 sai do ponto de referência e vai até a partícula 2. Isso vai me dar R1, produto vetorial. Força total na partícula 1 é a força que 1 sente devido a 2, mais a força externa em 1. Mais R2, produto vetorial, a força que 2 sente devido a 1, mais a força 2 externa. Vamos assumir que essas forças de interação, ou seja, essas forças que eu desenhei em amarelo, satisfazem a terceira lei de Newton. É um par ação e reação. Então, uma é o negativo da outra. A gente pode escrever assim: F2, 1 é igual a menos F1, 2. Pego esse resultado e coloco aqui, substituo em uma das duas. Pode ser na segunda aqui. Então, vai ficar R1, produto vetorial F1, 2, mais R1, produto vetorial F1 externa, mais, agora, onde tem esse F2, 1, eu vou colocar menos F1, 2. Então, vai ficar menos R2, produto vetorial F1, 2. Sempre cuidado com a ordem do produto vetorial. Mais R2, produto vetorial F2 externo. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou colocar em evidência o F1, 2. Tem um termo aqui, tem um termo aqui. Igual. Então, coloquei o F1, 2 em evidência. Tanto o R1 quanto o menos R2 estão do lado esquerdo do produto vetorial. Então, R1 menos R2, produto vetorial F1, 2. E está sobrando esses termos com forças externas. Mais R1, produto vetorial F1 externa, mais R2, produto vetorial F2 externa. Vamos voltar para o desenho. R1 menos R2 é esse vetor menos esse. Isso vai me dar esse vetor aqui. Então, esse em verde é R1 menos R2. Produto vetorial F1, 2. Notem que agora eles estão na mesma direção, logo esse produto vetorial se anula. Então, só sobraram esses dois últimos termos e o que representa cada um deles? Isso aqui é um torque. É o torque externo sobre a partícula 1, enquanto que esse aqui é o torque externo sobre a partícula 2. Então, o resultado final aqui, o torque total sobre o sistema é igual à soma de 1, nesse caso, até 2, dos torques externos sobre cada uma das partículas. Vamos chamar isso aqui assim, torque externo, o total.
Por que esse resultado é importante? Observa que as forças internas que geram torques internos, esses termos aqui, se cancelaram. Se eu colocasse uma terceira partícula aqui, ia surgir um par de torques associados às forças internas entre a partícula 3 e a partícula 1, mas ia acontecer a mesma coisa, eles iam se cancelar. Ia surgir um par de torques entre a partícula 3 e a partícula 2, torques internos, novamente eles iam se cancelar. Posso colocar a quarta, a quinta, a sexta partículas e assim por diante. Então o que a gente acabou de mostrar é que todos os torques internos do sistema se cancelam. Por que isso é relevante? Imagine que eu quero descrever a dinâmica de uma cadeira. Quantas partículas formam essa cadeira? Um monte, né? Zilhões. Imaginem que eu preciso do torque agora para estudar essa dinâmica e na hora de escrever o torque eu preciso de todos os torques que estão acontecendo no sistema, inclusive os torques internos. Eu não ia conseguir fazer isso. Tem zilhões de torques internos. Felizmente, o que aconteceu aqui é que todos os torques internos se cancelaram e sobraram só os torques externos. Então, na hora de estudar a dinâmica daquela cadeira, o que vai importar é apenas o torque externo atuando sobre o sistema. Então, a conclusão importante aqui é que torques internos se cancelam. E isso é muito bom. Ainda tratando de um sistema de partículas, se eu quiser a taxa de variação do momento angular sobre todo o sistema, isso vai me dar a taxa de variação do momento angular de cada partícula do sistema. Então, essa soma vai de 1 até n. E cada um desses dl e dt, taxa de variação do momento angular sobre a partícula, é o que a gente viu no comecinho do vídeo. O torque resultante sobre a partícula. Esse torque resultante tem a parte interna e a parte externa, mas a gente acabou de ver que os torques internos se cancelam. Então isso aqui é simplesmente o torque total externo, esse termo aqui. Então a equação da dinâmica de um sistema de partículas é taxa de variação do momento angular em relação a um dado ponto igual torque externo total em relação a esse mesmo ponto. Essa equação aqui é extremamente importante. Então tá, pessoal, nesse vídeo era isso. No próximo vídeo a gente continua falando de momento angular. A gente vai, na verdade, resolver sistemas que essa equação aqui é extremamente simples, em que o lado direito dessa equação é zero. Então a gente vai falar sobre conservação do momento angular. E mais para frente a gente vai colocar o lado direito dessa equação diferente de zero. Aí vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então até lá, pessoal.